Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um vídeo da nossa sequência de livros para o vestibular e a obra que nós vamos discutir é essa daqui. Eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Se você vai prestar o vestibular, fica ligadinho em todas as dicas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E se você não vai fazer o vestibular, mas quer conhecer uma obra incrível desse grande ator, desse grande escritor, fica aqui ligadinho no vídeo. Aproveita, curte os outros vídeos, comenta, compartilha, se inscreva que sempre a gente vai trazer bastante obra bacana para vocês curtirem e discutirem bastante sobre a leitura. Vamos juntos? Muito bem, pessoal. Está se aproximando o vestibular e essa obra é uma obra muito gostosa de ser lida, uma das minhas favoritas da lista do vestibular. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura desse livro. Então, para a gente começar, eles não usam black tie, é uma peça dramática, né? Um texto dramático, ou seja, um texto que foi escrito para ser encenado. Então toda a estrutura do texto que vocês irão encontrar aqui está dentro dessa estrutura, pensando em atores que irão atuar com este texto. Então vocês vão ver as rubricas, indicando ali o nome dos personagens, indicando quais são os sentimentos que eles deverão representar na hora que for fazer a apresentação dessa peça. É a primeira peça teatral do autor. Vocês já devem conhecer esse ator, mesmo os jovens já devem ter visto esse ator atuando, porque ele é muito famoso nas novelas da Globo, da Rede TV. Os pais de vocês com certeza já viram em algum momento, se não, vocês dão uma pesquisadinha aí na internet que vocês vão se lembrar de já ter visto o rosto dele. Ele nasceu na Itália, em Milão, mas veio para o Brasil muito jovem, né? Muito criança. Então seus pais, é bem legal a gente destacar isso, porque os pais do Gianfrancesco eram muito militantes, então assim, sempre muito empenhados nas causas sociais, políticas, culturais, e tudo isso influencia para que a gente possa compreender um pouquinho do conteúdo deste livro, que é um livro muito politizado, é um livro que traz muitas metáforas e são metáforas assim muito interessantes para o contexto que a gente vive atualmente. Apesar que o livro foi escrito em 1958, foi escrita neste ano e encenada neste ano no Teatro da Arena de São Paulo. E é legal vocês também lembrarem o que é o Teatro de Arena, porque até então os teatros da época eram somente para pessoas da elite, ou seja, só frequentavam esse tipo de ambiente quem tinha dinheiro, né? Quem frequentava esses ambientes eram pessoas que tinham condições de pagar, então os teatros eram muito lotados. E aí surge a ideia desse teatro de arena por uma camada de artistas para tentar levar o teatro às camadas mais pobres da sociedade, então um preço mais acessível, com temáticas sempre de críticas sociais. Então as peças encenadas no Teatro de Arena era sempre com muita forte assim críticas sociais mesmo. E aí a gente vê que o Teatro de Arena teve a sua ascensão, e nesse período em que o Gianfrancesco escreve a peça, né, eles não usam black tie, ele já estava assim em decadência, o teatro já não estava sendo lotado, não tinha assim muita busca, e aí ele traz essa peça, essa ideia desse texto, faz o maior sucesso, a peça fica em cartaz 1 ano nesse teatro, e ela só deixa de fazer tanto sucesso, porque aí a gente já vai se localizando na história, né? 1958, logo depois a gente teve aí na nossa história política o golpe militar, e com isso, durante o período do golpe militar, o teatro foi fechado, né? Durante o período do AI-5. Muito bem, o texto é um texto muito leve, uma linguagem muito irônica, muito fácil de ser compreendida. Então é um livro que vocês
lerão muito rápido, não é um livro que vocês vão demandar muito tempo, porém é um livro que você vai precisar buscar muitas referências políticas, buscar quem eram os presidentes que estavam inseridos nesse contexto, né, o contexto da ditadura, anterior à ditadura, que envolve todo o movimento de greves no país, aqui no Brasil. O que é uma greve? O que motiva as pessoas a se mobilizarem na greve? É claro que esse assunto eu não vou colocar aqui porque é um assunto que caberia um vídeo só para isso, né? Mas saibam que nos vestibulares esses ganchos podem aparecer para que vocês possam linkar história com a literatura, que sempre ali estão caminhando juntas. Então é importante buscar a história aí desses presidentes, desse período. Até indicaria aqui para vocês Getúlio Vargas, né, Jânio Quadros, mais ou menos por aí vocês vão seguindo para conhecer e buscar também a história das greves no país, tá? A peça toda trata da abordagem de que não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes. Então, os personagens, eles vão trazer sempre assim dois pontos de vista em que a gente, enquanto leitor, sente mais afinidade conforme aquilo que você pensa. Então, pessoal, assim, a história, a peça, ela tá dividida em 3 atos. Cada ato dividido são duas cenas diferentes, então em cada ato são 2 momentos diferentes. O espaço em que acontece é o Morro Carioca, então é numa favela do morro. O tempo é mais ou menos na década de 1950, mais ou menos o período em que a própria peça foi lançada, tá? Os personagens aqui, a gente tem vários personagens, mas tem alguns personagens assim muito marcantes e que vocês vão se identificar bastante, que é a Romana. A Romana é a mãe, né, dos personagens ali do Tião, do Chiquinho. E aí a Romana, ela é uma mulher muito forte, uma mulher conciliadora. Então ela sempre vai trazer assim os 2 pontos de vista do marido, o Otávio. E o Otávio, ele é um pai de família e ele é muito consciente da sua classe. Então eles trabalham na indústria, né? Nos leva a crer que seja uma indústria. E ele é o líder das greves. Então sempre quando há alguma greve, ele é o líder, ele é aquele que tenta convencer os colegas a não furarem a greve. Ele é aquele assim que acha que as coisas na empresa, o trabalhador, ele vai conseguir os seus direitos através do movimento de greve, através da união de todos os trabalhadores. E em contrapartida, nós temos o Tião, que é o oposto do pai, né? Então ele é filho da Romana e do Otávio. E o Tião, ele é um homem muito pragmático, assim, muito pé no chão, vamos dizer, né? Então ele não acredita muito nos ideais do pai. Então a gente vai vendo que a Romana ali, a mãe, ela vai tentando conciliar o pai, o pensamento do pai e o pensamento do filho. E é muito legal isso no livro, que a gente acaba pensando nos 2 lados, né? O lado do pai, o lado do filho, e vê que não tem certo e errado, tem diferentes formas de pensar. Isso é uma sacada muito legal do livro. Temos também a personagem Maria. A Maria, ela é a namorada do Tião e ela é uma moça simples, muito apegada ao morro. E aqui eu vou fazer um gancho para vocês, que todo o cenário é passado na favela, né, no Morro Carioca. Mas aqui nesse livro a gente tem assim uma visão da favela muito, muito romantizada. Dá pra perceber assim que é uma pessoa que não teve um conhecimento da favela. E aí, se vocês não assistiram ainda, vocês podem assistir o vídeo da Carolina Maria de Jesus, que ela, como o livro dela também se passa na favela, então observe que o vestibular vai trazer 2 pontos de vista sobre a favela. E ela, no diário dela, ela escreve assim um contexto de favela nada romantizado, é um contexto muito cruel, é um contexto muito triste, mas ela foi uma moradora, então os diários ali são relatos íntimos da autora. Em contrapartida,
nós temos essa peça do Gianfrancesco que vai trazer também esse contexto da favela e esse contexto mais romântico, né, mais um pouco diferenciado. Então é importante também vocês linkarem esses dois contextos aqui do espaço. E a Maria, ela é muito apegada ao morro. Então tudo isso é muito importante pelo desenrolar da história. Porque assim, tudo começa, né, com o Tião e a Maria, né, conversando ali, quando a Maria anuncia que está grávida. E aí o Tião decide que eles vão se casar, anunciam para a mãe dele, a Romana, que eles vão se casar. E aí a mãe, já como aquela personagem bem conciliadora, ela começa a pensar, né, momento difícil que estão vivendo, né, se vai ter condições de manter, mas até então também não sabe que a Maria está grávida. E aí, nesse momento, a empresa que eles trabalham, o Tião trabalha, que o pai trabalha, começa a rondar esse movimento da greve, o pai se torna o líder e o Tião já começa a falar que ele não vai aderir, até o personagem secundário, né, o amigo dele, começa também junto ali a discutir os prós e os contras da greve. E aí o Tião decide que ele não vai aderir à greve e o Tião chega mais cedo no dia que ia começar a greve, chega mais cedo, ele entra na empresa e quando os grevistas chegam, que o pai dele começa a conciliar, a falar, né, tentar convencer as pessoas, pouquíssimas pessoas não vão aderir à greve e uma dessas pessoas é o filho dele, né, o Tião. E aí vem a dualidade, e aí quando o pai dele inclusive vai preso nesse movimento da greve, e quem tira o pai da cadeia é a Romana. Então a presença dela é uma presença muito importante na peça. Ela vai lá, ela tira, ela conversa e consegue liberar o marido, e quando ele chega em casa ele já fala, olha filho, é um diálogo bem interessante porque ele fala como se fosse assim em terceira pessoa, né? Vou falar pro seu pai, né? Então fala pra ele. E aí ele coloca que ama ele, mas infelizmente ele não pode mais ficar ali porque ele traiu, ele é um traidor, ele é um fura-greve, então ele não vai mais ser aceito ali. Então ele decide, né, sair do morro, casar com a Maria e ir embora. Até isso a gente não sabe o que acontece porque o livro termina e a gente fica sem esse desenrolar. Porém, quando ele vai conversar com a Maria traz aí a importância. E aqui é o pico, assim, eu acho o máximo, porque a Maria traz pro Tião que ele foi um covarde, né? Ela traz ali naquele momento a consciência de classe trabalhadora, que ele é um trabalhador e não teve consciência disso, pensou só em si, foi um egoísta, e ela fala, não, eu não vou sair daqui do morro, né? Então, assim, a gente não sabe depois o desenrolar de tudo isso, mas é muito interessante porque aí no final, né, o filho da Romana, o outro filho, chega e tá ouvindo lá um som no rádio e aí ele fala, nossa, olha mãe, é o samba daquele cara, né, aqui do morro. Aí ela diz assim, eles começam a ouvir, a música é do Adoniran Barbosa. Depois vocês pesquisem na internet essa música porque pode acontecer de cair no vestibular a questão da intertextualidade desse livro com esse samba, com essa música. Nós não usamos os Black Ties. Depois aí você dá uma pesquisadinha para ouvir a música, provavelmente foi inspirada, né? Há uma intertextualidade. E aí a mãe, a Romana, fala assim, poxa filho, né? Até ler pra vocês aqui o finalzinho lá. O samba do Juvencio, né? Na verdade, a Terezinha, que é a namorada, né? Uma personagem, namorada, cunhada do Tião, diz assim, aquele mulato das bandas do Cruzeiro. Aí o Chiquinho responde, ele tá chateado a beça, o samba tá com o nome de outro cara. Sai correndo. Aí a Terezinha diz assim, eu fiquei com pena do Juvencio, tá perto da bica chorando, Chiquinho. Aí depois aqui, né, uma rubrica, né, Romana sozinha chora mansamente. Depois de alguns instantes vai até a mesa e começa a separar o feijão. Funga e enxuga os olhos, fim. E é muito legal a gente pesquisar isso aqui, porque aqui a gente pode observar que há uma metáfora, né, da perda do direito. Então o morador no morro fez o samba, e quando o samba faz sucesso, quando o samba chega lá, né, no pico, é outro cantor que está levando o crédito. Ou seja, é uma metáfora aqui da perda dos direitos trabalhistas,
dos direitos que o trabalhador perde. Então vocês também podem fazer uma associação dessa perda do direito da canção com a perda dos direitos trabalhistas que eles lutam tanto para manter quando a gente fala de greve, quando a gente fala de mobilização do trabalhador. Uma questão interessante também do livro para vocês poderem observar é que o livro é a questão do título, né? Quem é que usa black tie, né? Vocês sabem o que é um black tie, né? É um traje usado em festas de gala, né? Então, assim, esses que usam esses ternos, essa moda, são os patrões, né? São os políticos, são aqueles que estão no poder. Eles lá, aqui nós não usamos, então aqui nós estamos falando do outro lado, o lado da classe trabalhadora, o lado da classe dos pobres. Então também nós podemos observar aqui nesse livro esse gancho que o autor tenta trazer e trazer toda essa discussão para poder fazer uma reflexão nos seus espectadores. Um livro muito bom, um livro muito gostoso, e a gente sente raiva em alguns momentos do Tião, pelo comportamento, pelo que ele fala, em outros momentos a gente fica penalizado com o que o pai diz. Então são assim, momentos diferentes em que a gente fica muito assim aproximado da realidade, do contexto que a gente vive. Então uma obra muito bacana, recomendo que vocês façam a leitura, que vejam também o vídeo e leiam o livro da Carolina Maria de Jesus para vocês poderem fazer essa comparação do olhar da personagem para a favela, visto aqui como é que a favela é vista nessa obra, e o da Carolina, como é que a Carolina traz essa realidade. Então um livro muito bom, um livro muito bacana, um livro que vocês devem já fazer a leitura, que é um livro que vocês não irão se alongar muito, e é um livro muito político, muito atual, vai fazer você refletir sobre muitas questões sobre a greve no Brasil, sobre a necessidade das greves no país, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, comenta, compartilha, vamos juntos levar literatura, e espero vocês no próximo vídeo, tá bom, galera? Um abraço!